Olá galera, tudo bem? A gente vai estudar essa obra aqui, ó, Jogo, Brincadeira, Brinquedo e Brincadeira e Educação. Tá? Ela é organizada pela Tezuko Kishimoto, mas outros autores participam da confecção dos textos aí, ok? Aí no curso você tem a primeira aula, que nós vimos o primeiro capítulo, escrito justamente pela Tezuko Kishimoto, e agora nós vamos analisar um outro texto que fala sobre metáfora e pensamento. A ideia central do texto é o ser humano, no processo de construção da linguagem, do pensamento simbólico, enfim, da apropriação de cultura e do desenvolvimento do raciocínio, dentre outras coisas, esse processo ocorre por causa das interações culturais que nós vivemos, ok? Então, todo ser humano está inserido num contexto cultural, nós construímos nossa identidade historicamente e, consequentemente, nós vamos nos apropriar do simbólico para representar a realidade, para se comunicar, para trabalhar, enfim, tá? O jogo é uma das formas de apropriação da cultura. O jogo é uma das formas de incentivo e de manifestação do pensamento. O jogo é uma das formas de desenvolvimento de um pensamento mais complexo. É uma das formas de aplicação da imaginação dentro de um contexto. Okay? Então nós vamos valorizar muito o jogo nesse processo de desenvolvimento do pensamento do homem e vamos nos distanciar daquela forma mais linear e positivista de aquisição da linguagem, por exemplo. Vamos entender melhor isso com as anotações, ok? Então, vamos lá. Está aí o texto, metáfora e pensamento, considerações sobre a importância do jogo na aquisição do conhecimento e implicações para a educação pré-escolar. Tá? Então, a gente vai entrar agora no capítulo 2, beleza? Bom, só um outro detalhe que eu preciso trazer para vocês é o seguinte, a instituição educacional hoje, a escola hoje e as instituições de educação infantil, segundo a autora, elas são muito opressivas, elas impõe o que a criança vai estudar, como a criança deve pensar, impõe regras disciplinares, impõe formas de se trabalhar, impõe um trabalho didático-pedagógico. Então, esse espaço da educação infantil, principalmente, que é o nosso foco, que deveria ser um espaço de maior liberdade para a manifestação do pensamento, é, na verdade, um espaço pré-configurado, que retira do menor essa liberdade. Tá? Então a criança ela já tem atividades pré-programadas e já com um ritual adequado para serem realizadas, e isso impacta muito a imaginação e a criatividade do sujeito. Então essa é a crítica que se faz. Bom, para nós superarmos esse padrão de escola, então existe um desafio muito claro. Existe um desafio muito claro. Esse desafio, para que a escola deixe então de ser opressiva, deixe de ser congelada, né, ritualista, é justamente buscar uma educação que seja político-estética. Então o desafio é a busca de uma educação político-estética, ok? Por quê? Porque a educação político-estética é a que trabalha, né, a ideia de homem como um ser simbólico. Então aqui eu enxergo o homem como ser simbólico. E o homem, sendo então ser simbólico, ele é um produtor de cultura, é um utilizador da cultura, ele constrói a capacidade de pensar. É isso que quer dizer o homem enquanto ser simbólico. Então, o homem constrói a capacidade de pensar. Então é muito impactante para a educação de uma criança quando nós oferecemos já
tudo pronto para que ela simplesmente memorize, porque na verdade a aprendizagem, inclusive, não ocorre dessa forma. Como a gente estuda a partir dos textos de Piaget, a apreensão da realidade, a assimilação, ela não é uma cópia do que é externo, uma cópia da informação. O sujeito passa por um processo de construção. E nesse caso, a gente está vendo, a partir de uma visão mais vigotskiana, de uma forma bem mais ampla, o homem é um ser simbólico, o homem constrói a capacidade de pensar. Então, o que eu tenho que oferecer à criança são experiências para que ela possa pensar, desenvolver o pensamento, desenvolver suas ideias, desenvolver seu raciocínio, e não já estereótipos ou fatos já pré-relatados, ou então oferecer situações pré-moldadas para que a criança simplesmente reproduza, repita aquilo que está sendo oferecido, né? Porque isso vai contra a natureza humana, tá? Contra a natureza humana. Bom, focando aqui a ideia que a capacidade de pensar, eu acho que também é interessante, vou até mudar a cor, é interessante nós colocarmos aqui o seguinte: a capacidade de pensar está inclusive relacionada à capacidade de quê? De imaginar. Então, envolve imaginação, tá? Envolve o que mais? Envolve sonhos, capacidade de sonhar, tá? Imaginação, sonhos. E, obviamente, envolve o jogo com a realidade. Jogo com a realidade. O jogo com a realidade seria o quê? A capacidade, por exemplo, de fantasiar, né? Então, a capacidade de pensar está relacionada a tudo isso. Ela não está isenta da imaginação, do sonho e do jogo com a realidade, ok? Bom, nesse momento, a autora também entra num ponto mais específico, que é o seguinte: é o exercício, deixa eu colocar aqui, ó, exercício do jogo simbólico e de linguagens não verbais, ok? Então, para a gente, para eu ajudar a criança a desenvolver a linguagem, desenvolver o pensamento, enfim, né? É muito interessante esse exercício do jogo simbólico e de linguagens não verbais. Só um detalhe, para nós entendermos melhor o texto. Basicamente, nós temos 3 tipos de jogos. Piaget nos ajuda a chegar a essa relação. Basicamente, 3 tipos. Os jogos sensório-motores, que são voltados mais para atividade, para prática motora, física, né? Os jogos simbólicos, que estão muito relacionados à ideia de produzir a realidade, a situação vivida naquele momento a partir da imaginação, que também são jogos de fantasia, né? E o jogo de regras. As escolas estão muito preocupadas normalmente com os jogos de regras. Por quê? Porque esses jogos são pré-planejados e as regras já são pré-estabelecidas, embora elas possam também ser estabelecidas pelas próprias crianças. Mas, segundo a autora que a gente está analisando, e isso é muito peculiar da autora no texto, as escolas não investem muito em jogos simbólicos, investem mais em jogos de regras, que são justamente aqueles que eliminam bastante a liberdade da criança de pensar, de fantasiar e de criar, ok? Então é uma crítica que ela faz aí, a gente coloca isso paralelamente. Bom, o exercício do jogo simbólico de linguagens não verbais, portanto, para que serve esse exercício do jogo simbólico de linguagens não verbais? Serve justamente para o desenvolvimento da linguagem verbal, ok? Da linguagem verbal. Então, isso aqui é importante para o desenvolvimento da linguagem verbal. E a partir da linguagem verbal, a gente pode conquistar, vamos dizer aqui, ou transformar, né, a linguagem verbal pode ser transformada, que é faz parte do desenvolvimento da criança, do menor,
ela pode ser transformada em instrumento de pensamento. Instrumento de pensamento, ok? Então, como que funciona isso, Vinícius? Isso aqui eu acho que é importante também a gente gastar alguns segundinhos. Vejam lá. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 1 ano, tá? E junto, às vezes, a gente tem amigos juntos, né? Que tem seus filhos também, filhos mais velhos de 3 anos, por exemplo. Comparando as ações da minha filha de 1 ano com um filho de algum casal de amigo nosso de 3 anos ou de 4 anos, é muito visível a capacidade, está muito visível naquele de 3, 4 anos a capacidade de pensar a partir da linguagem verbal. Ou seja, a pessoa já sabe o que é lado direito, lado esquerdo, a criança sabe o sentido, a ideia de parar e pensar, ela sabe reconhecer objetos, ela sabe identificar direções, né, como eu falei. Então essa criança, normalmente ela está primeiro pensando para depois executar a ação. Então a ação que ela executa é uma ação que, por mais que seja o pensamento tenha sido muito rápido, né, o planejamento da ação tenha ocorrido de forma muito rápida, foi uma ação pensada, porque essa criança já desenvolveu o simbólico. Então ela, por exemplo, ela pensa, eu quero ir ao banheiro, e vai ao banheiro. Já a minha filha de 1 ano, que não desenvolveu ainda o pensamento simbólico, ela simplesmente age por impulso. Então ela muda de direções muito rapidamente, sem provavelmente saber o porquê. Óbvio que eu não posso subestimar o pensamento da criança de 1 ano, mas com certeza o simbólico não está desenvolvido ali. Ela não tem os porquês definidos. Por que eu estou fazendo isso ou por que eu estou fazendo aquilo? Então a interação dela com a realidade é uma interação ainda muito mais físico-motora do que de pensamento, de raciocínio. No entanto, conforme a criança vai brincando, conforme ela vai jogando, conforme ela vai participando das situações em que ela pode imaginar, em que ela é estimulada pelo próprio jogo, e pelas outras crianças que brincam, pela cultura que está sendo colocada naquele jogo, né, que está evidente naquele jogo, então ela vai adquirindo a capacidade de pensar, né, de desenvolver primeiro a linguagem, de falar, de reconhecer objetos, enfim, e a partir disso ela vai desenvolvendo a capacidade de pensar. Então a linguagem verbal é utilizada como um instrumento de pensamento. Você, por exemplo, pensa, né? Você está dirigindo, você pensa, bom, eu vou virar para o lado direito, e você aciona a seta do carro e vira para o lado direito. É óbvio que isso é feito de forma muito rápida e de forma automática pelo costume que nós temos de dirigir todos os dias, mas para quem não dirige já é um pouco diferente a tomada de decisão. Mas isso tudo por quê? Porque a linguagem verbal, ela se transforma em pensamento, tá? Em instrumento do pensamento, aliás, pensamento não, em instrumento do pensamento, tudo bem? Voltando lá para as anotações, o que mais que a gente tem que analisar? Então, atendendo aqui a ideia do texto, né, que nos traz então metáfora e pensamento, né? O jogo se torna o quê? O jogo se torna a gênese da metáfora. A origem da metáfora. Porque nós, no dia a dia, nós pensamos sempre associando as coisas, não é? Nós associamos as coisas. Então, a metáfora está relacionada a essas associações que nós fazemos. Okay? O jogo é gênese da metáfora. Consequentemente, ele vai ser fundamental para a aquisição do conhecimento. O Vygotsky, por exemplo, entende o jogo como um instrumento primeiro, tá? Da aquisição do conhecimento. Olha que legal, instrumento primeiro da aquisição do conhecimento. Agora, para isso,
para eu entender que o jogo é o instrumento primeiro da aquisição do conhecimento, eu tenho que trabalhar com a ideia de múltiplas interações e de valorização do contexto cultural. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela concepção de conhecimento mais linear e positivista, ela tem que ser eliminada. Fica a impressão, a escola tradicional mais positivista, dentro dessa escola existe a ideia de que eu vou apresentando conteúdos para a criança, ela vai somando esses conteúdos como fossem bloquinhos de tijolo, por exemplo, e vai construindo um caminho de conhecimento, linearmente. Então, primeiro eu aprendo isso, na sequência eu tenho condições de aprender isso, e depois... Na verdade, não é assim. Nós vivemos múltiplas interações. Existem coisas que nós sabemos conscientemente e existem ações que nós tomamos a partir do inconsciente, inclusive. Então, nós agimos de acordo com a imaginação, de acordo com a nossa estrutura cognitiva, capacidade momentânea de pensar e agir. Nós agimos com base na afetividade, nas relações afetivas que temos com o meio, com outras pessoas, influenciados pela cultura, influenciados pela consciência e pelo inconsciente. Então, a gente tem que romper com a ideia de produção, construção do conhecimento de forma linear. Primeiro aprendi isso, agora eu vou aprender isso, agora eu vou aprender isso. Não é assim que funciona. Na verdade, a criança, principalmente, que se desenvolve muito, o maior pico de desenvolvimento do ser humano, de 0 a 6 anos, a criança se desenvolve muito e de forma não linear, portanto, multidimensional. Ela está o tempo todo recebendo uma carga enorme de informações e interagindo das mais variadas maneiras. Isso tudo interfere na produção do conhecimento, nos processos de assimilação, na convivência da criança com a sociedade e com a cultura. Tá? Bom, voltando. O que mais que a gente tem que analisar, gente? Então, eu acho que vale a pena você registrar, nós não passarmos batido com relação a isso. Então vamos registrar o que eu falei, que trabalhar com o jogo requer o quê? Rompimento, tá? Com a concepção linear e positivista de linguagem. O que isso tudo quer dizer? De produção do conhecimento, Então, a ideia de que a criança primeiro aprende para falar, por exemplo, para desenvolver a linguagem, ela tem que aprender as coisas a partir de um passo a passo. Essa é a ideia que está presente nas escolas, mas não é assim que acontece, tudo bem? Não é assim que acontece. Pessoal, vamos dar uma analisada aqui. Olha lá então, uma das tarefas centrais do desenvolvimento nos primeiros anos de vida é o quê? A construção dos sistemas de representação, tendo papel-chave neste processo a capacidade de jogar com a realidade. É nesse sentido que podemos dizer que o jogo simbólico constitui a gênese da metáfora, possibilitando a própria construção do pensamento e a aquisição do conhecimento, ok? Maravilha, esse trecho então reforça o que nós temos conversado, tá? Então, fica a ideia aqui de que a metáfora e o símbolo são o quê? São chaves da natureza humana. Vamos anotar aqui melhor, Então, para dar sequência, metáfora e símbolos são o que então? Chaves da natureza humana. Chaves da natureza humana, ok? Aqui, pessoal, eu quero trabalhar com vocês a ideia de pensamento, que é bem importante a gente separar, dividir bonitinho aqui as ideias da autora apresentadas no texto. Então, eu quero trabalhar com vocês a ideia de pensamento, a ideia de realidade,
porque nós pensamos a realidade dentro de um contexto, a ideia de homem, que é o sujeito que se desenvolve, que pensa, que vive a realidade, tá? Então, quero trabalhar esses 3 pontos aqui de forma, obviamente, integrada, articulada, né? Vou pegar aqui um azul. Vejam, o pensamento, o que que é? Como nós vimos, ele não é linear, ele é metafórico, tá? Então, metafórico, por natureza. Então, ser metafórico por natureza, desenvolver-se a partir das mais diversas interações, vamos dizer assim, representações e simbologia e tudo mais, quer dizer, então, que ele reforça a ideia que nós vimos anteriormente, não linear, tá? Então, o pensamento é metafórico e não linear, ok? A realidade que nós vivemos é uma realidade construída pela razão. Por quê? Vejam, você olha para a realidade e interpreta. Nós não simplesmente, a realidade ela não simplesmente se impõe sobre nós. Nós interpretamos a realidade. Tanto é que existem pontos de vista sobre a realidade vivida, não é? Então, a realidade ela não é algo dado e imposto, é algo representado e interpretado pelo próprio sujeito a partir da estrutura que ele tem, a partir da cultura que ele tem, a partir das experiências, a partir dos conhecimentos, ok? Então, é assim que nós vamos entender a realidade. A realidade é, portanto, construída pela razão, ok? Só que ela é mediada pelo símbolo. A partir da razão, eu estou construindo porque eu interpreto, eu represento, né? Mas é mediada pelo símbolo. O símbolo, o masculino, o feminino, tudo aquilo que existe dentro da cultura, o econômico, aquilo que tem valor, o que não tem valor, o que é ético, o que não é ético, tudo isso é simbólico, tudo isso ajuda na representação da realidade, na compreensão da realidade. Nós criamos símbolos, obviamente, para poder representar a realidade, para que alguma coisa tenha um significado, um sentido, para que eu possa ler algo, né, para que eu possa representar. Então, vejam que a realidade, portanto, ela não é captada diretamente, ela é construída. Ela não é captada diretamente porque as pessoas são diferentes. Aquele que constrói, que é o homem, o sujeito, ele constrói a partir das suas próprias bases, né? Então, vem aqui a ideia de homem. Como que nós vamos compreender homem? Homem é sujeito que interpreta o mundo, a partir, obviamente, do pensamento. Então, é o sujeito que interpreta o mundo. Tá? Isso a partir, como eu falei, do pensamento, a partir dos esquemas que ele tem de pensamento. Okay? Então, que fique bem claro que o homem desenvolve seus esquemas de pensamento e a partir da sua forma de pensar, dos seus esquemas desenvolvidos, ele vai interpretar o mundo, utilizando-se, obviamente, aqui do simbólico. Agora, quando eu falo de esquemas de pensamento, o que é o pensamento? O pensamento, na verdade, é constituído por redes, tá? Por redes afetivas, ok? Por redes cognitivas. O pensamento é constituído, o que mais que eu posso dizer? Por redes conscientes. Muitas coisas que nós fazemos conscientemente, tá? E até inconscientes. E inconscientes. Tudo bem? Então, o homem busca, por que ele interpreta? Porque ele está sempre buscando significação. Então, o homem é um ser sensível. Sensível demais. Ser sensível. Esse ser sensível está o quê? Buscando sempre uma significação, né? Busca, vamos colocar no plural, significações.
Quando você olha para alguma coisa, quando nós nos deparamos com alguma situação, com alguma informação, com algum objeto, a ideia é o quê? Buscar compreendê-lo. Afinal, o que que é isso? Fazemos isso desde criança. Quanto mais conhecimento eu tenho, capacidade cognitiva, quanto mais conhecimento do simbólico, mais clareza eu tenho com relação àquele objeto que está sendo apresentado. Isso com relação a tudo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que lê bastante, conhece palavras diferentes, termos, ou seja, palavras, termos, ideias, é tudo simbólico, não é? Se você tem dentro da alfabetização, por exemplo, se você tem um amplo conhecimento simbólico, ao ler um jornal, ao ler uma notícia, você tem muito mais facilidade de interpretar. Assim é para todas as outras coisas. Acontece que a criança começa, obviamente, do básico, não é? Então, a primeira necessidade dela é interpretar os objetos mais simples, as situações mais simples, representar a realidade de forma mais simples, tá? Aquilo que está dentro da realidade vivida. Então, o ser humano está aí, é um ser sensível que busca significações. Para terminar essa primeira parte da aula, quero analisar com vocês, então, esse slide. O pensamento, que é metafórico por sua própria constituição, ele não é linear, né? Ele é metafórico. Ele é formado por uma rede de relações simbólicas apropriadas culturalmente, mas elaboradas e recriadas pelo sujeito a partir de condições internas próprias. Aqui é o seguinte, eu me deparo lá com uma placa de trânsito. O que é a placa de trânsito? A relação entre o sujeito e a placa de trânsito é uma relação simbólica, porque a placa de trânsito diz alguma coisa sobre a convivência social. Só que eu entendo aquilo que está dito ali, não é? Como eu compreendo? Então, essa relação, ela é elaborada e recriada pelo sujeito a partir de condições internas próprias. O emocional, muitas vezes, né? O emocional, ele impacta a nossa forma de pensar, né? Também metafórica é a linguagem. Seu uso baseia-se não em definições precisas, mas na utilização de esquemas, tá? Não necessariamente conscientes, que resultam de interações ricas e complexas com a realidade física e social. Então, isso quer dizer, gente, que não existe uma única forma de interpretar a realidade, de analisar o mundo, tá? Não existe uma verdade absoluta, tá? O que existem são várias, múltiplas interações e dependendo de sujeito para sujeito, nós temos uma forma de ver, de entender, de dar mais valor, menos valor, de ficar mais incomodado ou menos incomodado com as mais variadas situações, ok? Então, não existe uma única forma de interpretar a realidade. Eu vou dar uma pausa nessa aula e a gente volta na sequência para continuar o tema. Até daqui a pouco.